Voltamos a apresentar Jornal da Muni. Muito bem, agora são 8h40. Nós vamos conversar aqui um pouquinho com Sandro Vidotto. Sandro Vidotto, que foi nosso funcionário aqui na Rádio Municipalista. Que ano que você entrou aqui, Sandro? Bom dia. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, os companheiros. Carlinhos e Cristiano. Carlinhos e Cristiano. Bom dia aos ouvintes da Municipalista FM. Que legal, isso é né? coisa boa, né? Coisa boa. Bom dia a todo mundo. Foi de 82, Vanderlei, até início de 86. Foram quase 4 anos. Quase 4 anos conosco aqui. Ô, Sandro, e você escreveu esse livro aqui no ar, com os microfones que, um, se não me engano, era da F8 e outro era da Municipalista, né? No ar, bastidores do rádio botucatuense no início dos anos 80. O que você ouviu, mas não viu. E o que a pessoa ouviu, mas não viu? Pois é, né? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Naquela época a gente falava o seguinte, né? A gente dizia assim, que pena que não tem uma câmera aqui para mostrar o que está acontecendo, né? Hoje tem a câmera, né? Porque às vezes você ouvia uma coisa, né? E não sabia, não percebia o que estava por trás daquilo. Eu me lembro muito na Municipalista, na Rua Amando, o banheiro era em frente ao estúdio. Né? E tinha alguns locutores que pegavam o microfone e levavam para o banheiro, botavam em cima da pia, mandava a sonoplastia aumentar o som para ele ouvir o que estava acontecendo, e aí dizia com a maior cara de pau, né? Estamos aqui instalados no Estúdio B da Municipal. Estúdio B, porcaria nenhuma, né? Então eram coisas assim enfim, que aconteciam, que acontecem na rádio, né? E que você não viu, não percebe, né? Mas eu tenho uma aqui com o Vanderlei. Um dia chegou aqui em Botucatu um novo gerente do Jumbo Eletro chamado Célio de Barros. Célio de Barros. E o Célio de Barros confidenciou que gostava de rádio. E aí, no sábado à noite, ele fazia o Eu, Você e o Amor. Eu, Você e o Amor. E depois foi apresentado pelo Vieira de Andrade, esse programa. E era uma festa, porque ele trazia a família para o estúdio no sábado à noite, e vinham ouvintes, e tinha torta de palmito, e tinha torta de sardinha, e tinha Coca-Cola. Cerveja. Era uma festa. E um dia o Vanderlei vendeu uma cobertura de carnaval aqui no 24 de maio. E ele me chamou e falou, Sandro, sei o Célio, vai lá domingo e faz uma boa cobertura que o patrocinador comprou. Chegamos lá. O patrocinador disse o seguinte, olha, a bebida para vocês é de graça. Opa. Bebam à vontade. O Célio ficou numa mesinha, se segurar 2, 3 horas de transmissão, era só no 24 de maio, aquela tarde ali, eu fui para o meio do salão e comecei a entrevistar as pessoas. E eu percebia que cada vez que eu passava o microfone para o Célio falava mais mole. E aí, mudando a rotação. E aí, num determinado momento, ele vira, que eu passei a transmissão para ele, ele vira e diz assim, olha, gente, eu vou contar a verdade. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Ele falou, eu vou contar quantas pessoas tem no salão. 1, 2, 3, tem 38 pessoas no salão. A música é de tape deck e a cerveja está quente e empapada. Não vem para cá, não. Nós pegamos o Célio, né? Pessoal, estamos encerrando essa transmissão, papá, obrigado, não sei o quê, e ó, Vambora, né? E segurando o Célio para descer as escadas do 24 de maio, ele dizia assim, você quer que eu fale o quê? Tá uma porcaria, meu? Essa é uma das histórias aí que, evidente, né? Quem ouviu talvez não tenha percebido, né? Mas são as histórias aí de bastidor que a gente tem aí. Tem uma história que você contou do saudoso Jaime Contessotti. O Jaimão era uma figura, né? O pai do Jaiminho. Então, teve um roubo lá no César, do supermercado. E o gerente, é um amigo meu, uma pessoa querida até hoje, ele veio na Rádio Brabo, porque o Jaime, no comentário dele na Marreta, eu queria saber por que esse gerente deixou tanto dinheiro assim no cofre. Essa hora da manhã. Essa hora que o supermercado foi assaltado no final de semana, por que não mandou dinheiro para o banco? E o superintendente do SESI estava vindo para Botucatu para acompanhar o caso, estava ouvindo a rádio. Estava ouvindo a rádio. Meu Deus. Chegou lá, demitiu o gerente. Concordou com o Jaime e demitiu o gerente. Demitiu o gerente. O gerente veio na rádio, mais bravo. Queria brigar com o Jaime. Eu tinha que entrar para o meio. E o Jaime dizia para ele, eu não retiro o que eu falei. E ficou aquela confusão, né, Sandro? Ficou. A gente segurando o gerente de um lado, o Jaime já estava
nos últimos meses da vida dele, né? Já doente, a gente segurando o gerente para não bater no Jaime, e o Jaime andando com o cigarro na boca, batendo na barriga e dizendo que eu não retiro o que eu disse, eu não retiro o que eu disse, eu não retiro o que eu disse. O Jaime era uma figura. O Jaime, Cezinha, para você ter uma ideia, ele tinha uma marretinha assim, marrom, que eu tenho ela até hoje aí. E para esse assunto eu dou uma marretada e pá, batia na mesa. Um dia ele bateu no óculos dele, quebrou. Oh, desculpa, eu não vi aqui, quebrei meu óculos. E ele era mestre. O Jaime, a gente trabalhou com o Jaime na volta dele, eu acho que coisa de 6 meses, não mais do que isso. Mas foi uma faculdade de rádio. Foi. E ele era mestre em nos deixar em situações difíceis. Ele era fera. Um dia eu lembro desse dia, né, apresentando a Marreta. E ele abre o programa dizendo assim: ontem veio um secretário aqui para Botucatu e a imprensa nem ficou sabendo. Na época do Pedute, a gente ia receber com banda de música, as emissoras iam receber na entrada da cidade. O que você acha disso, Vanderlei? Levantava, fazia um sinal com 2 mãos assim, ia tomar café. Dando risada, né? E o Vanderlei lá, veja bem, porque, porra, não vamos, tem que falar, pô. Porra, não vamos receber secretário com banda de música, mas em contrapartida o Pedute fazia, que era o dono da rádio, né? Ele põe a gente numa gelada. O show do Nelson Gonçalves, eu me lembro, porque todo mundo, esse show nasceu. Tem muita história, devia escrever um livro também. Tem muita história para contar. Um dia estou eu, Toninho Trevisani, na farmácia do Álvaro Zacarias, tomando uma pinguinha no final da tarde. E eu tinha feito um show com o Gessé, que você tem uma foto comigo lá com o Gessé, e aí o Álvaro falou: duvido que você traz o Nelson Gonçalves. Aí o Toninho Trevisani falou assim para mim: se você trouxer o Nelson Gonçalves, nós vamos buscar ele para vir para Botucatu. Eu falei: tá bom. Aceitei o desafio. Aí fomos buscar o Nelson Gonçalves no aeroporto. O Nelson Gonçalves era um cara meio queixo duro, ele não era muito educado, não. Ele olhou para o carro lá no aeroporto de Congonhas, olhou para o carro do Toninho, teve um Del Rey 83, série ouro, lindo carro, é o último tipo. O quê? Nós vamos com esse carro aí? Por que não? Eu falei para o Adelino que eu não viajo mais de carro, eu quero de avião. Eu falei para ele: Nelson, mas não tem avião daqui para Botucatu, é 200 e poucos quilômetros. Pô, mas já falei para o Adelino era empresário dele, o Adelino Moreira, que fez a música A Boemia, e a Voz do Boêmio. E aí, eu sei que ele entrou no carro, era ele e o violonista dele, o guitarrista dele, o Saul, nunca me esqueço o nome do Saul. E viemos, eu vim com o meu carro, o Saul comigo e o Nelson Gonçalves, com o Álvaro Zacarias e com o Toninho Trevisani. Toninho Trevisani e o Álvaro Zacarias mataram a saudade, conversaram com o Nelson Gonçalves, porque o Álvaro, ele imitava o Nelson Gonçalves. O cara era muito fã do Nelson Gonçalves, então ele realizou o sonho dele. Né? Realizou o sonho dele. E aí o Jaime Contessotti esperou nós aqui com o apalão amarelo, canário que ele tinha, com o alto-falante em cima, com a polícia rodoviária. Aqui está Nelson Gonçalves. Quando o Nelson viu aquilo, ele falou: Vanderlei, o que é isso aí? Eu falei: Nelson, isso aqui é o seguinte, é que falavam que você não ia vir aqui no show. Mas como que eu não venho, rapaz? Você me pagou, tem que vir, pô. Eu falei: eu sei, Nelson, mas o pessoal não acreditava que você vinha. Acho que você marcou outro show, mas marquei outro show, você não vinha porque não me pagaram. Se tivesse me pagado, eu teria vindo. Mas precisa fazer essa palhaçada? Não é palhaçada. Calma aí, Nelson. Não é palhaçada não, Nelson. Isso aqui é para a gente fazer, para todo mundo pro show. Bom, o Jaime fez aquilo lá. Chegou no dia do show, que era um domingo à noite, o Nelson... um belíssimo show. Estava ele, o Nelson e o violão, o Saul. E a caixa de som ali e tal. E o palco, né? E quando o Nelson entrou, eu tenho isso gravado até hoje, ele tomou um susto ao ver o número de pessoas que estavam no público lá na associação. Ele falou: ô, Vanderlei, pô, eu não sabia que tinha tanta gente assim, pô. Não sabia? Que aí, olha que bacana que está aqui, que legal, hein? E aí começou a cantar e me encher a paciência. Ó, você toca isso aqui na sua rádio lá. E começou a cantar as músicas dele. Dá essas porcarias que vocês tocam hoje aí. E começou o tempo todo no show me perturbar. Mas essa passagem do Jaime, eu me lembro bem que o Jaime fez essa carreata com a polícia rodoviária esperando lá na Castelinho. Tivemos que parar, e o Nelson brabo. Que era próprio dele, né? Tem uma outra história, se eu não vivi, evidentemente, em rádio, né? Mas que quando ganhamos a Copa de 70... sim, aquela é histórica. A F8 trouxe o Zé Maria, não foi? Ele foi buscar, não foi isso? Foi ali no trevo buscar. Isso é o briga ali. Isso é o briga entre a F8 e a Municipal. Se pegaram lá. Você também falou do Carrapato, é isso no livro? Puxa vida, não, eu não falei, porque, na verdade, eu não trabalhei com o Carrapato. Eu sou amigo do Carrapato, né, por questões de vizinhança, enfim, de família, mas eu não cheguei a trabalhar. Mas deixa eu contar uma boa do Carrapato. Você, aliás, 2 boas, né? Eu contei lá na Clube ontem
Nós íamos fazer transmissão de carnaval no BTC, Cristiano, naquela época o BTC era só a elite ali e tal. E o Carrapato tomava uns goles. Nós estamos aqui, daqui a pouco tá aqui no tênis o Tarcísio Meira, Glória Menezes. E, nossa, aquilo para nós foi uma coisa, pô, Tarcísio Meira, Glória Menezes no carnaval do BTC. Não, tá aqui sim, tá rodeado de gente aqui, tá conversando com a Glória Menezes, com o Tarcísio Meira. Vieram Botucatu brincar o carnaval, tem parente aqui, não sei o quê, papai. E eu lá na rádio, e eu acho que o Márcio que estava comigo, não acreditando e tal, isso, aquilo, papai. Porque aquele dia ele foi no BTC, mas não tínhamos linha. Então o que nós fizemos, César? Nós pusemos um som na vitrola lá de carnaval e o Wagner falando lá do BTC. E não tinha Tarcísio Meira e Glória Menezes, coisa nenhuma. Ele ficou enrolando a noite toda com aquilo, depois falou, não, tem muita gente aqui, eu não vou conseguir entrevistá-lo e tal, e saiu, e veio embora. Agora, a outra grande sacada o Carrapato era um cara terrível, né? Foi num show em Pardinho, acho que eu não contei para você, mas você devia ter contado. Isso eu não ouvi. Aí tinha um show lá com o Nelson Nélio. O Carrapato tinha tomado não sei quantas lá, não é, durante o show lá. Foi convidado lá pelo Fião, aquela turma toda lá em Pardinho. Aí ele foi entrevistar o Nelson Nélio. Aí começou a conversar com o Nelson Nélio, não sei o quê, não sei o quê. Aí, num determinado momento, ele vira assim para o Nelson Nélio. Ô, Nelson Nélio, eu também... É verdade que você é um pequeno empresário? Aí, rapaz, aí... Corta. Aí foi terrível. Carrapato era terrível. O que mais você conta aí no livro? Tem um monte de história boa, uma passagem com a dificuldade de escrever o livro, na verdade, é como é que eu vou fazer o enredo desse livro. Você tem histórias soltas, e aí você diz assim, puxa, como é que você vai amarrar tudo isso? E aí eu resolvi amarrar pela grade de programação. Né? Então, puxa, F8, quem que abria a rádio? Zé do Laço. Puta, tem uma história com o Zé do Laço. Eu também tenho. Né? Então, conta a história do Zé do Laço. Quem vinha depois? Depois vinha o Walter Contesotti. Né? O Walter tinha o bailão do Vartão, foi onde eu tomei meu primeiro fogo na vida. Foi uma associação de ideias, assim, né? Então, você ia trazendo as pessoas e as histórias vinham vindo. Né? E na verdade, eu não imaginava que tivesse tanta memória de nomes, de pessoas e de fatos como deu para trazer aí. A mesma coisa foi na Municipalista. Né? Você começa lá com o Sant'Angelo, vem com Quinteiro, Jaime, Vanderlei Marreta, Luiz Henrique... E aí você vai passando, Márcio, e aí foi passando, né, por todas essas pessoas. Né? O próprio Fran, que está aqui também na foto. Um grande abraço para o Fran, saudade aí do Fran. Mas outro dia me perguntaram, né, mas de onde veio a ideia? A ideia veio da pandemia, veio na pandemia. Eu acho que, como muita gente, na pandemia, a gente começa a jogar coisa fora. Não tinha o que fazer em casa, né? Então eu comecei a jogar coisa fora. Aí você acha uma fita cassete, aí você acha uma foto, aí você acha alguma coisa... E eu separei e disse, puxa, vamos pensar em escrever um livro. Escrevi lá umas 2, 3 histórias, mas não rolou, porque faltava exatamente o enredo, né? E aí aconteceu uma coisa muito estranha. Eu vou fazer um parênteses aqui para depois continuar a história. Tem uma piada que a gente conta muito com radialista, que diz que 2 radialistas já estavam ficando velhos e queriam saber se tinha rádio no céu, se eles poderiam continuar fazendo programas no céu. E aí combinaram que aquele que morresse primeiro voltava para dizer para o outro se tinha ou não. E aí um faleceu, e um belo dia o cara acorda à noite, o amigo falecido está no pé da cama, e o amigo falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, lembra da nossa combinação? Ele falou, então, eu tenho 2 boas notícias. Tem rádio no céu e você estreia segunda-feira lá. E aí, nesse intervalo... Olha o que aconteceu, eu comecei a sonhar que eu estava voltando para trabalhar na F8. Só que eu chegava na F8 e encontrava quem? Elias Francisco, Adalberto Matos e Plínio Paganini. E eu falava, gente, eu moro longe daqui, não dá para trabalhar aqui. Não dá para ir e voltar. Eu falava, mas vocês já morreram. Aí, dia seguinte, eu sonhava que eu estava na Municipalista. Aí chegava lá, encontrava o Quinteiro e encontrava o Jaime. Eu falava assim, cadê o Vanderlei? Não, o Vanderlei não está aqui. Graças a Deus. O Vanderlei não está aqui. Eu falei, gente, não dá para eu trabalhar aqui porque eu moro muito longe. E aí eu comecei a lembrar da piada. Eu falei, será que tem estreia programada? Né? E aí um belo dia eu me encontrei com um sobrinho do Elias Francisco lá em Sorocaba, que é onde eu moro hoje. Ele falou, Sandro, vamos tomar um café, estou com muita saudade, pandemia, não sei o quê. E
Aí chegamos lá, eu conto essa história para ele, e ele disse, olha, Sandro, ele falou, eu sou espiritualista, eles estão pedindo para você continuar o livro, né? Eu falei, pô, então vamos lá, né? E aí veio o enredo, e aí foi fácil, aí foi tranquilo, né? Mas, nesse primeiro momento, falei, pô, será que estão programando minha estreia lá e eu não estou sabendo? Não estou sabendo de nada, não? Agora, você conta uma passagem no livro, né? Que eu me lembro, que nós todos radialistas antigos comentávamos isso, que alguém tinha morrido e a pessoa não tinha morrido. Sim. Né? Como é que é isso? Eu diria o seguinte, 90% do que está no livro eu vivi e sei que é verdade. Algumas coisas a gente ouviu nos bastidores, tanto na F8 quanto na Municipalista. E uma delas é que o Plínio tinha contratado o Bola 7. Bola 7 era o segurança da F8, que era um preso albergado. Né? E outra pessoa aqui em Botucatu, Bola Preta, que tinha participado de um suposto assassinato aqui em Botucatu, ele foi atacado por cães na entrada da cidade e foi morto. Então, quem morreu foi o Bola Preta. Só que chegou na F8 a informação de que era o Bola 7. E o Plínio, com aquela maestria para falar de pessoas que faleceram, começou, né? Faleceu um Bola 7. Bola 7 que tiramos da cadeia pública. Bola 7 que ainda vejo transitar pelos corredores desta emissora. Faleceu um Bola 7, querido Bola 7. O Bola morava no porão da F8. E quando ele ouve aquilo, ele sobe correndo. E ele entra no estúdio e diz assim, Plínio, você está falando de mim, Plínio, né? E o Plínio olha para trás e diz assim, vou falar um palavrão agora, né? Ele diz assim, filho da puta, você não morreu? Então essa é uma das histórias aí, né? Tem que falar, mas é o que acontecia mesmo. É o que acontecia. A minha maior vergonha que eu passei no rádio foi num desfile, e Valdir Duarte foi o responsável. Valdir Duarte, um abraço, está sempre nos ouvindo. Alô, Valdir, um abraço. Valdir estava pescando, a gente tentou falar com ele aí para gravá-lo, mas ele estava pescando, não estava aqui em Botucatu, parece que retornou agora. Abraço, viu, Valdir? Mas o Valdir estava tendo um desfile na Dom Lúcio, um desfile de 7 de setembro ou 14 de abril, não sei exatamente. E não ia ter o Mundo em Marcha, não ia ter os programas da manhã, porque era a cobertura do desfile. Agora, imagina a cena, né? Quem está no palanque? No palanque está Plínio Paganini, presidente da Arena, Aliança Renovadora Nacional. No palanque está Lico Silveira, prefeito de Botucatu, da Aliança Renovadora Nacional. No palanque está Ageu Maurício de Oliveira, presidente da Câmara, pela Arena, Aliança Renovadora Nacional. Está lá, como mestre de cerimônias, Elias Francisco, vereador pela Aliança Renovadora Nacional. E o Valdir Duarte estava na rua, fazendo a reportagem ali, acompanhando as escolas. E eu chego perto do Valdir, e o Valdir fala, Sandro, bota a mão na minha testa aqui. O Valdir estava queimando de febre. Ele falou, cara, não dá, está chovendo, eu vou pegar uma pneumonia. Me deu o microfone e disse, pula para cá, que eu vou embora. E eu, novinho, né, doido para fazer externa, falar para aquele monte de alto-falante na rua, aquele monte de gente. E aí cheguei, peguei o microfone, né? O Elias me viu e chamou. Né? Com a gente também neste desfile cívico de 7 de setembro, né? O nosso companheiro Sandro José. Bom dia, Sandro. Quem mais está presente nesse desfile cívico? E quando eu olho para Dom Lúcio, vem descendo uma placa, duas pessoas segurando uma placa do Mobral. E eu imediatamente disse assim, também presente nesse desfile cívico, o Mobral, Movimento Democrático Brasileiro. Houve um silêncio generalizado na Dom Lúcio, e aí uma gargalhada de toda aquela população em seguida, né? E aí eu cometi aquele erro que a gente não deve cometer no rádio e foi corrigir, né? Que podia ter passado, pelo menos. Opa! Movimento Brasileiro de Alfabetização, né? Mas essa hora o Plínio já devia ter tido um infarto lá no palanque, o Elias, enfim, todo mundo lá, né? Porque eram os dois movimentos políticos da época, né? A Arena, que estava no governo, o MDB, né? Supostamente aí de uma área de esquerda, né? Na época, né? Essa foi a maior vergonha. Mas, Valdir, um grande abraço, meu querido. Olha, é uma situação bacana. Esse livro aqui, como é que faz para as pessoas, os amigos, poderem
adquirir o livro? Então, Vanderlei, No ar, Sandro Vidotto. Nós vamos lançar hoje à noite lá na Pinacoteca. Hoje à noite na Pinacoteca. Um abraço para a Cris, abraço para o Cleberson, para o pessoal todo lá. Vamos estar lá hoje à noite, Por se Deus favor, quiser. se Deus quiser, a gente vai... Tem alguns convidados lá para conversar, para bater um papo, falar de rádio. E, evidentemente, que a ideia não é ganhar dinheiro com o livro. Então, toda a receita da venda do livro hoje vai para o Projeto Bem TV. O Projeto Bem TV é um projeto aqui de Botucatu que trabalha aí com a garotada no contraturno da escola, né? E, então, o pessoal vai estar lá, a Laura vai estar lá. Então, toda a venda desse livro aí vai ser para o Projeto Bem TV e depois a Laura provavelmente vai distribuir aí em algumas livrarias aqui da cidade também para contribuir lá com o projeto. Tá? Mas Vanderlei, é uma celebração do rádio. Que gostoso, né? É isso, nada mais do que isso. E é uma gratidão àqueles que a gente encontrou no mesmo lugar e no mesmo espaço de tempo. Né? Eu vejo você numa foto aqui no cobertor do carnaval, vocês estão vendo aqui, ele está com uma moça aqui com pouca roupa. Né? Você mostrou essa foto aqui para sua esposa? Não, melhor não ver, né? Para a rádio, então. Que a moça está aqui te abraçando, você com o microfone na mão, dando risada, feliz, olha... Você foi no carnaval dos anos 80, Carnaval dos anos 80, quando tínhamos aí 12, 13 escolas de samba em Botucatu. Puta saudade também dessa época. Está aqui o Edson Vitoriano, um abraço ao Edson Vitoriano. Edmir Gomes foi um rapaz, ele era nosso repórter também, do departamento de jornalismo. Sim, Edmir, né? Edmir. E ele hoje está em Londres, ele foi gerente da loja lá do pai do rapaz que morreu com a princesa? Com a princesa. Da Harrods. Harrods. Ele foi gerente dessa loja lá em Londres. Ele está lá até hoje, né? O Edmir. Um abraço para ele, que Deus abençoe ele e toda a família dele. Trabalhou conosco aqui. Muita gente boa, muita gente boa e muita gente que a gente encontra aí, às vezes. Tem o próprio Davi, que também trabalhou com a gente no jornalismo. O Davi foi para São Paulo, se eu não me engano, na Jovem Pan. O irmão dele hoje está na Bandeirantes, o Dimas Aguiar. Dimas, contei com o Dimas uma vez no SBT em Ribeirão Preto. Grande locutor aí. Enfim, muita gente que a gente encontra aí pelas rodadas da vida de vez em quando aí, descobre que é botucatuense, descobre que passou aqui por essa escola do rádio, que é cidade de Botucatu. Eu termino o livro contando uma história do padre Landel de Moura. Eu fui fazer um curso de radialista, que eu não tinha registro quando eu fui para São Paulo, e aí eu fui fazer em Guarulhos. E um belo dia o professor chega e diz o seguinte: vocês deverão fazer um trabalho sobre o padre Landel de Moura. E o Renato, um amigo meu lá de São Paulo, virou para mim e disse: quem é? Eu falei: eu não faço ideia, mas deve ter passado por Botucatu. E aí rimos. Mas o que você tinha naquela época era Barça. Você não tinha mais não tinha web, não tinha nada disso. Enciclopédia. Você tinha enciclopédia. E não achamos nada do padre Landel de Moura. E só um aluno conseguiu a história do padre Landel de Moura. E ele vai lá para frente e começa e diz o seguinte: padre Landel de Moura é um gaúcho que estudou na Itália, estudou com Guilherme Marconi e que foi pároco na cidade de Botucatu e inventou o rádio antes do Marconi. Quando ele falou Botucatu, eu e meu amigo não aguentamos, e demos a maior gargalhada, né, no meio da apresentação do menino lá. Depois pedi desculpa, expliquei por que tínhamos rido, né, porque tinha sido um chute, né, a padre Landel de Moura passou por Botucatu. Um dia, almoçando com Dom Zione, falei: Dom Zione, é verdade isso? E aí ele se entusiasmou, falou: é verdade, mas não tem nada, só tem que ele passou aqui, eu fui atrás da história, né? O padre Landel de Moura, ele já fazia transmissões de ondas eletromagnéticas antes do Guilherme Marconi. Ele só não teve a projeção que o Marconi teve, que é considerado inventor do rádio, e também foi, de certa forma, cerceado pela igreja na época. Porque você imagina, eu estou aqui na igreja, estou ouvindo vozes, não tem ninguém aqui, o que esse cara está fazendo? Né? Então, a pergunta que fica é: será que ele fez transmissões de rádio aqui em Botucatu? Será que Botucatu poderia ter sido o berço do rádio no mundo? Fica aí a pergunta. Né? Então, olha que coisa bonita aqui para a nossa cidade. Foi uma passagem breve, mas esteve o padre Landel de Moura aqui em Botucatu. Esteve mesmo. Agora, Sandro, você, depois do rádio, foi fazer outras coisas aí pela vida, né? Passagem pela ESPN, foi professor. Isso. Trabalhou na agência Dinheiro Vivo com o Luiz Nassif. Foi. Estava vendo aí o Rodrigo comentando sua passagem por outras situações aí na vida.
a Anhembi Morumbi, onde você está até hoje. E esse seu período em que você esteve no rádio, né, que o rádio, como você disse, era uma escola, é ainda uma escola, mas lá nos anos 80, que é o período em que você captou no seu livro, o rádio, a cidade inteira ficava se informando através do rádio. Então era uma força espetacular. De certa forma, isso moldou, né, o seu caráter, o jeito como você toca a sua vida, você fazia a vida em outras coisas, fazendo outras coisas além do rádio. Isso até hoje preenche a sua vida, de certa maneira, Sandro? Olha, Carlos, eu conto aí no livro que, né, eu sou provavelmente, acho que o único no Brasil que tem uma coleção de microfone. Tem uma foto, inclusive. Tem uma foto, aí, né? Eu tenho mais de 50 microfones, eu trouxe uns 10 aí para apresentar hoje à noite. Impressiona. Mas tem mais de 50. Eu sei que tem um cara nos Estados Unidos, de vez em quando eu tenho até me correspondido com ele, que escreveu um livro cujo nome, o nome é maravilhoso. Ele chama esse microfone aqui de Testemunha da História. Imagino que esse microfone ouviu, imagino que aquele da Municipalista, o antigo, aquele da F8, o rala-queijo, o ralador de queijo, ouviu, né, todo dia no palanque, na marreta. Né? Então ele chama o microfone de Testemunhas da História. Então eu tenho uma baita saudade. Né? Volta e meia dá uma saudade doida de estar no rádio. Mas, de alguma forma, mesmo que eu não esteja exatamente no rádio, tem alguma coisa em paralelo. Né? Então eu fui para São Paulo, fui trabalhar numa empresa multinacional que trazia os grandes autores mundiais para palestras no Brasil, Philip Kotler, Peter Drucker, esses grandes caras. Foi uma escola maravilhosa. Nessa empresa eu fui contratar o Luiz Nassif. O Luiz Nassif era o comentarista do Grupo Bandeirantes na época, comentarista econômico. E eu fui contratar o Nassif, no almoço que eu estava contratando o Nassif, ele virou e disse: "Você não quer mudar de emprego, não?" Né? E aí eu fui trabalhar com ele na agência Dinheiro Vivo. Nós construímos em 1989 a primeira agência de notícias em tempo real no Brasil. Aí quem está ouvindo fala: "E daí?" O "e daí" é que não tinha internet. Isso não é pouco, não. Esse é o problema. Internet veio em 93. Então você tinha feixes de cabos da Telesp e paredes de computadores da Cobra, da Itautec, porque não podia importar computador. E você fazia a conexão ponto a ponto. Era um cliente com um computador. Né? E foi uma preciosidade na época. Então, lá na Dinheiro Vivo, também volta e meia eu fazia lá o Disque Dinheiro Vivo, que ia lá para o estúdio, gravava alguma coisa. As informações chegavam por fax. Nessa época. Exatamente. E teletipo. A gente tinha... Esse Disque Dinheiro Vivo tinha alguma coisa alguma semelhança que não diga alô? Não, o Disque Dinheiro Vivo o Disque Dinheiro Vivo era você ligar, de hora em hora a gente atualizava bolsa, ouro, dólar. Então, de hora em hora você tinha essa informação. Então, às vezes não tinha o locutor lá: "Sandro, desce para o estúdio." Eu descia para o estúdio, gravava aquilo, embora eu fosse o gerente de marketing da Dinheiro Vivo. Nessa época aí, curiosamente, um dia o Rodrigo Neves, ele liga e diz assim: "Sandro, eu queria contratar os programas do Nassif e me disseram que é contigo." E ele tinha ganho a concessão da Clube aqui em Botucatu. Eu falei: "Rodrigo, que legal." Eu falei: "Está indo bem a rádio em Botucatu?" Aí fez um silêncio. Ele falou: "Como é que você sabe que eu tenho rádio em Botucatu?" Não falei nada. Eu falei: "Pô, eu sou o Sandro, sou filho da dona Nenê, dei um monte de entrevista para sua mãe lá na Rádio Clube, sou amigo do Manelão, que é teu irmão." Né? E aí nós fomos lá para Bandeirantes, vendemos os programas para todo o Grupo Bandeirantes, o programa Dinheiro Vivo, do Nassif. Depois eu fui para uma agência de propaganda, né? E aí começo a lecionar, né? Fui para a ESPM, fiquei lá 14 anos na ESPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, então também muito próximo de comunicação, muito perto de comunicação. Aí em 93 eu tenho uma recaída. Né? Um belo dia o Rodrigo Neves me liga e diz: "Sandro, passa aqui na Band." E aí eu fui lá para o Morumbi, e ele disse: "Quer ir para São José?" Eu falei: "Fazer o quê em São José?" Ele falou: "Tem uma AM, uma FM prontas e uma TV para instalar esse ano, senão a gente perde a concessão." Eu falei: "Pô, Rodrigo, mas eu preciso ver a rádio." Ele falou: "Não dá tempo, você disse que quer ou você disse que não quer." Eu falei: "O que você me diz?" Aí ele disse: "Olha, são 2 McLarens dirigidas pelo Nakajima." Né? O pessoal de Fórmula 1 daquela época. Nakajima era um piloto muito ruim e os carros eram muito bons.
E aí, então vamos, né? Ele falou, então vamos falar com o Johnny Saad, aliás, com o Ricardo Saad, que era o presidente do grupo. Subimos até a sala do Ricardo, o Ricardo Stocco, vamos embora, e dia seguinte estava lá em São José, num sábado, assumindo as emissoras da Bandeirantes em São José e preparando a instalação da TV Band Vale lá em Taubaté, né? Então foi uma recaída do rádio, foi uma volta ao rádio, só que a graça era diferente. Porque uma coisa é você estar aqui fazendo o programa, outra coisa é você estar dirigindo as emissoras e tendo que botar dinheiro em caixa todo mês e pagar as contas, né? Mas foi um período lá de 3 anos, a gente melhorou o faturamento da rádio, enfim, botou 10 quilos na FM, botou 50 mil watts na AM, a gente levou o transmissor noturno da Band lá para São José, 50 mil watts, ia Rio de Janeiro, entrava muito longe, né? Então foi um período muito legal, mas a minha vida já estava em São Paulo, já tinha consultoria, já tinha empresa, estava dando aula na SPM, estava dando aula no Brasil inteiro pela SPM. Aí eu deixei lá a Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes, voltei para São Paulo, e aí em 2000 eu fui convidado para ir para Sorocaba para implantar uma escola com o modelo ESPM, né? Ela se chama Exanc, eu tinha ajudado a instalação em Campinas, e aí fui para Sorocaba, mas não era para ficar em Sorocaba, era só para fazer a implantação. Mas eu fui tão bem recebido em Sorocaba, foi tanto carinho, a cidade estava tão linda. E aí eu fiquei comparando, né, minha vida em São Paulo e minha vida em Sorocaba, né? E aí acabei indo para Sorocaba, estamos lá há 25 anos já em Sorocaba, e a gente tem lá, dirijo lá um centro universitário da Anhembi Morumbi, e o que a gente tem lá, né, hoje, a gente gera todas as matérias para o Grupo Bandeirantes das 27 cidades da região metropolitana de Sorocaba. Então, toda vez que cai um paraquedista em Boituva, que o repórter entra no Joel da Atena, ou entra na Band News, ou entra na Rádio Bandeirantes, é um repórter nosso, é um cameraman nosso, é um editor nosso. Então, a gente tem uma produtora chamada Eco Digital, e essa produtora é uma grande parceira da Bandeirantes, em princípio da Band de Campinas, que é onde gera o sinal né? para Sorocaba, mas também para todo o Grupo Bandeirantes. Então, é assim, você nunca sai de vez, né? Não sai, né? Não, você fica rodeando e fica ali Você perto. saiu da rádio, mas a rádio não saiu de você. Pois é, não sai, né? Agora, eu conto no livro, né? Quando chove me dá uma saudade brutal, eu não sei porquê, mas quando chove dá uma vontade de fazer programa de rádio absurda. Mas por que quando chove? E eu não sei, acho que Freud talvez explique, mas eu não sei. Chove, eu tenho vontade de fazer programa. Mas não é só um homem do rádio, é um homem da comunicação. Da comunicação. A comunicação tem um poder extraordinário. Hoje estão machucadas com esse negócio de fake news, de disputa daqui e dali. A internet modificou muito o jeito que as pessoas se comunicam, né? E você resgatar esses bons tempos dos anos 80 aí, para a gente é um deleite, né, Wanderlei? É muito gostoso. Faz isso há tanto tempo, né? Vai se perder. Né? Daqui a pouco ninguém sabe quem foi Plínio Paganini. Isso. Daqui a pouco ninguém sabe. Daqui a pouco, não, daqui a muito tempo. Espero. Ninguém sabe quem foi Vanderlei dos Santos, daqui a pouco ninguém sabe quem foi Elias Francisco, daqui a pouco ninguém sabe quem foi Jaime Contessotti, o pai, né, o Jaiminho está aí. Né? Então, contar essas histórias e contar sempre de uma forma divertida. Essa foi a tônica do livro, né? Pegar uma história divertida dessa época, trazer e deixar aí para as pessoas que têm interesse aí. E vai estar, a partir do dia 28, também na Amazon. Então, aí as pessoas... a coisa é tão maluca que eu tenho uma professora lá em Sorocaba, minha professora, da minha faculdade, que é daqui de Botucatu, e eu não sabia. E a gente só descobriu a Dani... Daqui a pouco eu vejo o nome dela aqui. A gente chama ela de Dani. Mas ela é de Botucatu? Ela é de Botucatu. Dá aula lá em Sorocaba. E só descobrimos por causa do livro. Né? Eu falei, mas o que você vai fazer em Botucatu? Mas sou de lá. Né? Então, são histórias aí, pessoas que a gente vai encontrando por aí. Então, para essas pessoas que estão longe aí, tem lá a versão digital, a partir do dia 28 está lá liberado. Essa edição física, ela tem aí a receita destinada ao projeto Bem TV aí da Laura. Eu acho que para a gente finalizar, seria bacana pegar uma opinião sua também com relação a esse momento digital que nós estamos vivendo, né? Transformação, Instagram, TikTok, todo tipo de mídia, né? Como que você vê essa transformação, né? Essa migração que está acontecendo, se o rádio deve permanecer,
Você entende que cada um tem o seu espaço, você trabalha com televisão também, né? Qual que é a sua opinião sobre essas transformações e o rádio deve permanecer? Eu sou otimista, viu? Eu acho que isso vem ajudar, vem desafiar a gente, sempre que a gente acha que chegou no limite, diz assim, pô, não tem mais nada de novo, aparece alguma coisa para desafiar a gente, para que a gente possa repensar o que a gente faz, a nossa vida. Estamos aqui, né? Estamos falando no rádio, tem aqui uma imagem, né? Então, o que a gente vê é uma grande convergência. Rádio, TV, digital, nós estamos vendo uma grande convergência. Agora, tem coisas que a gente não pode perder. Capacidade de contar história. Né? Rádio é isso. Emoção. A emoção que a gente traz para as pessoas. Ontem a gente estava lá na Rádio Clube e eu passei a abertura do Palanque com Elias Francisco, Adalberto Matos e Jaime Contessotti fazendo a abertura do Palanque. E aí a quantidade de manifestações que vieram, que emoção, né? Que saudade, que saudade desse tempo. Então, acho que sempre que a gente souber contar história, sempre que a gente conseguir levar a emoção, o rádio, a TV, são só formas, são só meios, são só canais de fazer a mesma coisa. Né? Então, não vai morrer, não vai. Né? Porque é gente, ser humano, é emoção. Né? O que está faltando, e que me assusta muito, e aí eu tenho batido muito lá com os meus alunos, com os meus professores, é a história, é background. Né? Então, quando eu não conheço a história, né, alguém famoso já disse, né, a gente tende a repetir, mas eu tive uma experiência recentemente em aula, que eu estava falando sobre cenários, e disse assim, olha, cenários você se prepara para 3 peças, e a hora que abre a cortina, você olha no cenário e vê que peça você vai interpretar. E tinha falado de Romeu e Julieta, Rei Lear e Hamlet. E aí disse, olha, você entrou no cenário, abriu a cortina, tem lá um balcão na janela. Que peça você vai interpretar? E aí ninguém falou nada. Eu disse, gente, balcão, trança, Julieta, né? E o pessoal olhando para mim, né? Como se eu tivesse... Aquele ar de... O que está falando, né? O que é isso? O que esse cara está falando? Ele é louco. Eu falei, gente, você não assistiu Romeu e Julieta? Não. Então, essa história, essa falta, né, do background passado aí, vai fazer falta. Vai fazer falta. Num outro livro de educação, que eu trato sobre isso, eu tenho lá uma imagem de um designer de moda da Riachuelo, que fez uma coleção baseada na roupa dos prisioneiros do campo de concentração. E isso foi para o ar. Né? E aí, crítica... Né? Porque o designer não sabia que aquilo que ele tinha criado remetia. Né? Então, puxa vida, isso realmente me preocupa. Eu acho que o fato de não saber da história, não conhecer a história... Né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que fez rádio e TV, né? E eu falei, pô, você já ouviu Hélio Ribeiro? Não, quem é Hélio Ribeiro? Né? Pô, não pode, cara. Não pode. Você tem que saber quem é Hélio Ribeiro, você tem que saber quem é Leporace do Trabuco, você tem que saber. Senão, né? Então, o meu medo, viu, Cristiano, ele está mais voltado a isso. A gente ficar tão voltado aqui no presente que não vê o passado. Muito bem, olha, hoje então teremos o lançamento do livro do Sandro Vidotto. Eu estava vendo aqui um garoto na foto, garoto ainda, hoje ele é juiz de direito lá na Praia Grande, o Wilson. O Wilson Zanluque, ele é juiz de direito lá na Praia Grande, que estava aqui conosco no Carnaval dos anos 80. Um abraço aí à senhora mãe dele, a família do Wilson, esse garoto aqui. Hoje é juiz de direito. Todo dia encontrei com ele aqui, a gente conversou, matamos saudade, conversamos da rádio e tal. Passou muita gente boa por aqui, né? Um abraço a Maria do Rosário, que está Maria do Rosário, querida amiga. Né? Maria do Rosário tem várias passagens conosco, né? Maria tem várias passagens. Ela contou uma ontem, né? E foi fato. A gente estava aqui na Municipalista, eu já estava em São Paulo, e eu comprei um Chevette hatch branco que ficava aqui em Botucatu. Então não tinha carta. Então eu vinha para Botucatu e treinava aqui em Botucatu para tirar carta. E ela conseguiu que a gente deixasse o Chevette no batalhão da Polícia Militar em frente à associação. Nossa! Enquanto estávamos no clube. E aí o carro ficava aqui a semana toda sem funcionar, evidentemente. A bateria estava fraca.
e a gente sai da associação umas 2, 3 horas da manhã, eu e a Maria, e a gente vai no batalhão, o carro não pega, né? E aí vem 4 policiais para empurrar o carro para pegar no tranco. A Maria contou essa história, eu não lembrava, mas ela contou ontem, eu dei muita risada, porque foi fato. A gente realmente estava com o carro sem bateria dentro do batalhão e eu sem carta, não tinha carta ainda. Que coisa, hein? Sandro, quero dizer que foi uma alegria muito grande. Tem um áudio aí do nosso amigo Zé Simeão? Quantos segundos dá aí? Então, vamos lá. Vamos ver o áudio do Zé Simeão. Desculpa, Zé, mas eu não consegui atender o telefone porque eu estava no ar aqui. Alô, Wanderlei dos Santos. Parabéns aí pela entrevista com o Sandro. Ouvindo a entrevista, percebo que todos vocês ainda são muito jovens, perto de alguém que trabalhou na PRF8 Rádio Emissora de Botucatu, de 1957 a 1960. Parabéns a vocês. Bom trabalho, um bom dia. Bom dia, querido. Obrigado, viu? Ele também trabalhou na rádio. Ele é irmão do Oliveira Neto. Opa, grande Oliveira. A gente fez as vinhetas da Municipalista nos anos 80, lá nos estúdios do Oliveira Neto, estúdio Banda Sonora. Né? Grande Oliveira, Marreta. Saudoso. A Marreta. Como é que é? Como é que é? Se sente uma coceirinha no cabelo. O primeiro aviso é uma coceirinha. O segundo aviso é o seu próprio pente. Quando os seus cabelos começam a cair, não tem jeito. Né? Denorex. Acho que era isso, né? Acho que era isso. Acho que era isso. E agora, recentemente, Luciano, né? Luciano Huck, né? Luciano. A abertura do programa Luciano Huck. Boa tarde, Luciano. Tinha feito Oliveira Neto. Grande Oliveira Neto. Mas um abraço, Simeão. Obrigado, viu? Sandro, então estaremos juntos hoje à noite, a partir de que hora na Pinacoteca? A partir das 19, a gente conversa um pouquinho, depois a gente vai lá para os autógrafos lá. Que legal. Na verdade é para rever, para agradecer. Para ver os amigos. Então todo mundo convidado aí, viu, gente? Quanto custa o livro? O livro está custando R$30, essa R$30. versão impressa aqui. Tá Legal. Vai pagar no crédito, no débito? Vai pagar no Pix lá, direto para o Projeto Bem TV. O Projeto Bem TV. Sandrinho, um prazer, viu, cara, te ver novamente aqui conosco, uma alegria muito grande, nós trabalhamos juntos há muito tempo, e eu digo para vocês, com toda a franqueza, foi um dos melhores funcionários que nós tivemos aqui na rádio, um cara absolutamente responsável, um cara simplesmente maravilhoso, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa querida, uma alma boa, né? E tenho certeza que hoje à tarde o Zé Maria Leonel vai também lembrar de você, porque o Zé Maria é um amigo querido e também faz parte de toda essa época nossa, né? Sempre Prato do dia. Prato do dia, programa que você não queria, mas tem. Eu sempre brinco isso com ele. Programa que você não queria, mas programa Zé Maria, programa que você não queria, mas tem. Mas um abraço para o Zé Maria, né? Certamente vai se lembrar de você. E, meu amigo, que Deus te abençoe lá em Sorocaba, como reitor lá da universidade. E seja feliz, você e toda a sua família. E o dia que você fala, não, vou voltar para o Botucatu, sua vaga já está garantida aqui. Tá bom, querido? Obrigado pela oferta. Quando eu estiver aqui, tudo bem, né? Obrigado pela oferta, André. Grande abraço a todo mundo, aos amigos de Botucatu aí. Se puder dar uma passada, aqueles que não tiverem nada melhor para fazer numa sexta-feira, 7 horas da noite, dá uma passadinha na Pinacoteca lá para a gente dar um abraço aí, recordar boas histórias, recordar e rever os amigos de Botucatu. Obrigado, Vanderlei, obrigado, Cristiano, obrigado ao Carlos e Cezinha que está lá, obrigado a todos. Uma imensa alegria estar aqui de novo na Municipalista. Prazer enorme, viu? Salmir, lembra o Salmir? Trabalhou conosco. Salmir, meu amigo. Fez uma brincadeira. Olha o Salmir. Sandro José. Fala assim pra ele, Cezinha. Eu sei que tá respondendo. Mostra esse áudio pra ele. 1984 para 85, gravaram as vinhetinhas lá. Aí falava, Sandro José. Manda pra ele. Fala que eu mandei um abraço apertado pra ele. Se eu soubesse que ele ia na rádio, eu tinha ido aí cumprimentá-lo pessoalmente, dar um abraço nele, mas agora já não dá mais tempo. Estou fazendo serviço aqui na casa, aqui em casa da mãe. Ah, muito bom. Então não consigo ir, mas manda um abraço bem apertado pro Sandro. Saudade dele, trabalhei 2 anos junto com ele, gente boa pra caramba. Manda pra ele esse áudio. Legal, tá dado aí, Samir. Um abraço ao Miro, o irmão dele, Sandro, também, que também trabalhou com a gente. É verdade. Já aqui no centro, né? Já aqui no prédio. Na Rua Amando. Na Rua Amando 483. Muito bem, meu amigo Sandro, um abraço para você, fica com Deus. Sempre às ordens aqui, sempre que tiver em Botucatu, apareça, viu? Obrigado, Vanderlei. Obrigado a todos. Obrigadão.